Muito bem, como eu falei, nós temos uma técnica que daqui a alguns minutos nós estaremos mostrando para você algo diferente. Agora, existe um substrato, uma base que você precisa saber para poder trabalhar essa técnica. A base qual é que é? Achar o sujeito e agora a segunda parte, analisar o verbo. Se a gente voltar à nossa frase inicial, vai ver que esse verbo é um verbo que tem sujeito. Note, ele não está naquele grupo dos sujeitos inexistentes e não há partícula C aqui. Então aqui é um bom momento de se usar a regra do X. Se o verbo é o verbo deixar, o sujeito do verbo deixar é aquilo ou aquele que deixa. Qual é o aquilo, qual é o aquele que deixa ontem aquela sala de jantar bem limpa? O que está aqui em cima, ó. Os meus dois simpáticos sobrinhos da cidade de São Paulo. Claro que se você olhar para isso aqui, vai ver que a parte mais importante é sobrinhos. Eles é que deixaram. Então, sobrinhos é o meu sujeito simples, como nós veremos daqui a pouco, quando eu voltar a essa frase. Bom, achei o sujeito dela. Sobrinhos, sujeito simples. O que é que eu vou fazer agora? Analisar o verbo. Para se analisar um verbo, bom, primeiro eu queria deixar bastante claro. O cara que consegue analisar um verbo, ele analisa qualquer coisa. O verbo realmente é a espinha dorsal de qualquer período. Para analisar um verbo, você que tem em mente apenas o seguinte, que o verbo pode ser intransitivo, já estamos explicando caso a caso. É aquele que não vai ter nem objeto direto, nem objeto indireto. Exemplo, sempre morei naquela cidadezinha. O verbo morar aqui é intransitivo. Poderá ser um transitivo direto, isto é, que apresente objeto direto. Comprei muitos sapatos na loja, todo cara que compra, sempre compra algo, sapatos é esse algo. Um objeto que se liga ao verbo sem preposição, esse muitos é apenas um pronome, por isso que sapatos é um objeto direto. Transitivo indireto, quando o objeto se liga ao verbo por uma preposição. Tudo depende de sua boa vontade, olha que beleza, o que depende de algo. Olha como esse de aqui liga o objeto boa vontade ao verbo. Então o verbo transitivo indireto com objeto indireto. E consequentemente, transitivo direto e indireto, o verbo que vai ter dois objetos. Um direto e outro indireto. Quem entrega, entrega algo. Olha o algo aqui, tá vendo? Resultados. E ao entregar algo, entrega algo a alguém. Então resultados, objeto direto ou a eles indireto. E por último, o verbo pode ser de ligação. Quando liga duas palavras, o sujeito da frase a uma palavra que lhe dê qualidade. Note que aquele dia está sendo ligado à sua qualidade, que é cinza, pelo verbo continuava. O cinza ganha o nome de predicativo, só nome, viu gente? Predicativo quer dizer qualidade. Predicativo do sujeito, porque cinza aqui é o sujeito dia. Muito bem, qual é a técnica para se analisar um verbo? Primeiro passo. Tudo aqui é por passo. Primeiro passo. Verifique se o verbo é um verbo de ligação. Ah, isso é fácil, eu aprendi. Ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar e andar. É? 7? São 80. Ué, então aprender errado? Não, você não aprendeu errado. Você aprendeu quando você tinha 10 anos, 12. Então precisava se ensinar uma coisa mais acessível para uma criança de 10, 12 anos. Agora você já está bem crescidinho, já pode aprender de outra forma. Guarde assim, por mais que eu diga que são 80 verbos, finja que são 10 mil. Então listas não nos interessam. Eu preciso olhar para um verbo e perceber que ele é de ligação, seja ele qual for. E para um verbo ser de ligação, é só guardar isso aqui. Todo verbo de ligação tem 3 características. Primeiro, não indica movimento, ele indica estado. Não, ele pode ser trocado pelos 2 básicos de ligação, o ser ou o estar. E todo verbo de ligação tem que ter um predicativo, uma qualidade do sujeito. Então repare o que eu falo aqui, ó. Quando eu chego e digo, a moça caiu de cama e sua mãe virou uma fera. Note que o verbo cair e o verbo virar são verbos de ligação. Por que eles são verbos de ligação? Fácil, olha para o verbo cair. A moça caiu de cama. Eu estou indicando ação, ela tropeçou e caiu? Não. Olha como eu posso trocar pelo verbo estar. A moça está de cama. E olha como tem uma qualidade para ela.
Se ela caiu de cama, ela está doente, ela está acamada. E o mesmo ocorre com o verbo virar. Sua mãe virou uma fera. Olha como o verbo virar não indica atitude, ação. A mãe não pegou uma fera que vinha passando e virou. Outra coisa, o verbo virar pode ser trocado pelo verbo estar. Eu posso dizer, sua mãe está uma fera. E note como esse uma fera é uma qualidade da mãe. Note como esse uma fera é um predicativo de sujeito. Já a moça caiu da cama e virou o criado mudo, já não podem mais ser verbos de ligação. Ué, por que não? Porque agora eles já estão indicando um movimento. Tá, professor, isso não são verbos de ligação, são o quê? Vamos voltar um pouquinho? Vamos? Vamos voltar um pouquinho? Vamos lá, vamos. Se não pode ser de ligação, vai ser um desses quatro. E já eu vou mostrar um jeitinho para você saber quando ele não é de ligação, que verbo ele é. Por enquanto, você vai apenas guardar que o verbo cair e o verbo virar, porque indicam ação, indicam atitude. Ela cai da cama, é movimento. Ela derruba o criado mudo, é movimento. Esses verbos de ligação não são. Para não dizer que eu não dei uma resposta, o cair é intransitivo, o virar é transitivo direto. Já estão mostrando por quê. Mais alguns exemplos. A menina ia para casa. Olha como esse verbo ir indica ação. Então, ligação ele não é. O que é que ele é? Já ensino. Por enquanto, só vamos guardar. É verbo intransitivo. Já a lua e a alta, pode reparar que o verbo ir aqui apresenta as três características. Indica estado, não indica movimento, a lua não está indo. Eu posso trocar pelo ser ou estar e dizer a lua está alta. E o alto é uma qualidade para a lua. Olha aqui o verbo de ligação e o predicativo de sujeito. A menina permaneceu triste, verbo de ligação. Tem as três características. Olha lá, indica estado, pode ser trocado pelo estar, a moça, a menina está triste, e tem o predicativo de sujeito. Já a menina permaneceu em casa, olha que pegadinha legal. O verbo permanecer indica estado aí. Ela permaneceu, não está se movimentando. Dá para trocar pelo verbo estar, dá para falar a menina está em casa, mas não tem um predicativo de sujeito. Então o verbo de ligação isso aí não é. Tá, e o que é? Já se aprende. Por enquanto só guarda, ele é intransitivo aí. Professor estava doente, verbo de ligação. Ah, mas o verbo estar sempre é de ligação. É verdade que o verbo estar sempre é de ligação? Tem certeza absoluta? Aposta um dinheirinho que o verbo estar sempre é verbo de ligação? Que tal olhar para essa frase? A professora estava na sala de aula. Caraca. Repare, é o verbo estar. Então o verbo estar sempre indica estado. Segundo, o verbo estar pode ser trocado pelo verbo estar. Até idiota falar isso. Mas está faltando o predicativo aí. Então, nessa frase, o verbo estar não é verbo de ligação. E se ele não é verbo de ligação, o que ele é? Verbo intransitivo. Cuidado, 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 cuidado. Qualquer verbo pode ser de ligação? Sim. E qualquer verbo pode não ser. É o caso aqui, ó. Verbo ser, a vida toda você aprendeu que ele era um verbo de ligação. Mas e agora, depois que eu estou falando, você aposta que o tempo todo ele é de ligação? Acho que não, né? Olha a última frase. A aula foi na praça da cidade. É o verbo ser sempre indica estado. O verbo ser pode ser trocado pelo verbo ser, é óbvio, mas não há uma qualidade para essa aula. Então, o verbo de ligação aí ele não é. E já você vai ver comigo, ele é um verbo intransitivo. Então, simplificando esse comecinho, qualquer verbo pode ser de ligação? Fala assim aí onde você estiver. Pode ou não pode? Legal. Para que ele seja de ligação, ele precisa ter quantas características? 3. Adianta ter 2? Uma? Não, precisa ter 3. Quais são as 3? Não pode indicar ação, tem que indicar estado. Você pode trocá-lo pelo ser ou pelo estar. E ele sempre apresentará uma qualidade para o sujeito, um predicativo de sujeito. E se o verbo não for de ligação? Ora, se o verbo não for de ligação, você dará o segundo passo, que é a chamada regra do esqueleto. Ué, que diabo é isso? Então vamos lá. É agora, hein? Agora você vai aprender a analisar verbo. Eu te dou o verbo beijar. Verbo beijar é indicação. Para beijar você tem que fazer no mínimo isso. Então o verbo de ligação ele não é. Se ele não é de ligação, ele pode ser intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto.
Como é que eu faço a diferença? Fácil. Uso a regra do esqueleto. Que regra é essa? Eu ponho a palavra quem e coloco o verbo que eu quero analisar 2 vezes. E aí eu faço um traço. Tudo que vem depois desse traço vertical, eu vou considerar objeto. E esse tudo vem à sua cabeça sem você precisar se esforçar muito. Porque você nasceu e foi criado falando língua portuguesa. Então você sabe que quando um cara beija, ele beija alguém. Ora, esse alguém que está aí é um objeto. Por que eu chamei de direto? Porque entre o alguém e o verbo não tem uma preposição. E verbos que têm objeto direto ganham o nome de transitivo direto. Pronto! A frase de cima já está analisada. Como assim está analisada? Quem beija, beija alguém. Quem é o alguém lá em cima? A namorada? Objeto direto. Debaixo do verbo eu vou colocar transitivo direto. Qualquer um percebe que o rapaz é o nosso sujeito. Claro, ele que beijou. E está sobrando uma palavrinha. Concorda comigo ou não? Nos próximos 10 minutos, toda palavrinha que sobrar, eu vou chamar de adjunto adverbial. Esse aí é um adjunto adverbial de tempo. Repare, o rapaz necessita de ajuda. Eu tenho o rapaz para sujeito e tenho o verbo necessitar. Vamos combinar o seguinte? De agora para os próximos minutos, toda vez que eu perguntar se ele é de ligação, você dirá não. O verbo necessitar, primeiro passo, é de ligação? Não. Então, regra do esqueleto nele. Quem necessita, necessita. Pus o traço. O que é que vem na tua cabeça? Quem necessita, necessita de alguém. Quem necessita, necessita de algo. Note agora que o objeto apresentou preposição. Quando o objeto apresenta preposição, o objeto vai ser indireto e o verbo vai ser transitivo indireto. Agora repare como a coisa é fácil. Debaixo do ajuda eu vou pôr objeto indireto. Por quê? Quem necessita, necessita de algo. O esqueleto te avisa quem é esse algo. Esse algo é ajuda. E debaixo do verbo eu vou colocar transitivo indireto. O rapaz é sujeito. Epa, epa, opa, sobrou uma palavrinha. Qualquer palavrinha que sobrar, por enquanto, vai ser um adjunto adverbial. Esse aí, mais um adjunto adverbial de tempo. Que falei de tempo, que bobagem. De modo. O rapaz entregou durante a festa uma lembrança à querida professora. Verbo entregar pode ser de ligação? Resposta, não. Vou fazer o esqueleto. Todo cara, quando entrega, entrega algo. Olha como vem fácil isso na tua cabeça. Só que, peraí, parece que a tua cabeça está pedindo mais alguma coisa. Ah, sim, claro. Todo cara, quando entrega, entrega algo a alguém. Ora, se a cabeça manda você colocar isso, coloca. Qual é o problema? Agora você tem verbo com 2 objetos. Um sem preposição e outro com. Verbo com 2 objetos ganha o nome de transitivo direto e indireto. E olha como o esqueleto agora vai te dizer quem é quem lá em cima. Quem entrega, entrega algo. Qual é o algo que entregaram? Lembrança, objeto direto. Alguém, quem é esse alguém? A professora, objeto indireto. E se o verbo tem os 2 objetos lá em cima, ele é um transitivo direto e indireto. Comecem a perceber que a coisa é bastante fácil. Claro que eu preciso fazer umas correções de percurso. Já tem gente pensando assim, entendi, quer dizer, quando aparece algo é objeto direto, quando aparece alguém é indireto. Eu falei isso aí? O algo e o alguém pode ser direto e podem ser indiretos. O que vai verificar se é direto ou indireto é a preposição. Quer ver? Vamos bater um papo. Eu digo, eu amo você. Quem ama, ama alguém. Objeto direto. Eu amo o rock and roll. Quem ama, ama algo. Objeto direto. Eu preciso de você. Quem precisa, precisa de alguém. Objeto indireto. Eu preciso de dinheiro. Quem precisa, precisa de algo. Objeto direto. Então, tanto algo quanto alguém pode ser direto ou indireto. A diferença vai estar na presença ou ausência da preposição. Agora, observe isso aqui. Está vendo que sobrou um durante a festa? Sim ou não? Esse durante a festa, por enquanto, é um adjunto adverbial. Esse aí, realmente, de tempo. É agora para pegar o primeiro macete fantástico do esqueleto. O Frei, sujeito, morava em uma casa de campo. O verbo morar é de ligação? Não, então esqueleto nele. Quem mora? Mora. Bom, pus o traço. E eu deixei minha cabeça funcionar
sozinha. Quem mora, mora. Ora, Guidão, veio isso aqui para mim, ó. Quem mora, mora em algum lugar. Ótimo, se a tua cabeça está falando isso, põe. Só que não esqueça uma coisa. Para ser objeto, o que vem depois da barra, só pode ser essas duas estruturas. Ou algo ou alguém. Então, só a estrutura algo ou a estrutura alguém é que podem ser objetos. E aí não apareceu nenhuma nem outra. Quando aparecer qualquer coisa diferente, olha aqui, ó, anula. Vou voltar para quem se perdeu. Eu disse quem mora, mora algo. Eu disse quem mora, mora alguém. Eu disse quem mora, mora em algum lugar. Qualquer coisa diferente de algo e de alguém, eu anulo. E se eu anulo, raciocina comigo, esse verbo parou na barra. O que eu quero dizer com esse verbo parou na barra? Esse verbo não tem objeto. E quando um verbo não tem objeto, ele se chama intransitivo. Então o verbo morar nesta frase é intransitivo. E olha, sobrou tudo isso em uma casa de campo. O que é que nós combinamos? Nos próximos minutos, tudo que sobra vai ser um adjunto adverbial. Maravilha? Legal. Voltando ao comecinho da minha aula, vamos lá? Quando eu falo a menina ia para casa, por que eu chamei o verbo de intransitivo? Porque quem vai, vai para algum lugar. Algum lugar pode ser objeto? Por isso que ele é verbo intransitivo. Legal? Olha que beleza, ó, a lua ia alta, verbo de ligação, tem as 3 características. A menina permaneceu triste, verbo de ligação, tem as 3 características. Porém, a menina permaneceu em casa, verbo intransitivo. Ué, por quê? Faz o esqueleto. Quem permanece, permanece em algum lugar. Algum lugar pode ser objeto? Verbo intransitivo. A professora estava doente, verbo de ligação. Mas a professora estava na sala de aula, verbo intransitivo. Por quê? Essa mulher, quando está, ela está em algum lugar. Algum lugar pode ser objeto? Então o verbo é intransitivo. E até a frase, a festa foi animada, que eu chamo de verbo de ligação, na frase, a aula foi na praça da cidade, aquilo que foi em algum lugar. Praça da cidade é esse lugar, esse verbo é verbo intransitivo. Então, a regra de esqueleto está aí para ser usada, está aí para você matar a pau. Claro que o esqueleto, ele consegue dizer muito mais que apenas um objeto direto ou indireto. Claro que a maioria dos concursos não cobram esse nível, o nível é sempre abaixo. Para falar a verdade, o concurso gosta de cobrar sujeito e tipos de objeto. Agora, nesses tipos de objeto, uma vez ou outra, pode aparecer o que você vai ver agora. Note, começa comigo. Verbo beber é verbo de ligação? Fala não. Se não é verbo de ligação, esqueleto nele. Vamos lá. Todo cara que bebe, olha o que vem na sua cabeça, bebe algo. Se você já virou um especialista em esqueletologia, já sabe que esse algo é um objeto direto e o verbo beber é transitivo direto. Só tem um problema. Qual é o problema? O algo lá em cima é o vinho e o verbo beber é um verbo transitivo direto. Só que qualquer garoto, qualquer garota percebe que a palavra vinho está com uma preposição. Ué, por que está com preposição? Daquele é mistura de de mais aquele. Ué, o que eu faço? Volto e digo que o objeto é indireto? Nunca! O esqueleto não erra. O esqueleto faz parte da nossa intuição de falante, então não há erro na intuição. Se o esqueleto está dizendo que é um objeto direto, confie nisso. Ah, mas tem uma preposição aqui, e daí que tem uma preposição? Ué, mas como é que pode ser objeto direto com preposição? Esse é o famoso caso do objeto direto preposicionado. Então, meninos, meninas, esqueleto vai te avisar quando o objeto é direto, vai te avisar quando ele é indireto e vai até avisar quando ele é direto preposicionado. Porra, legal, hein? Ó, quer ver como é legal? Namoro a ela desde garoto. Sujeito eu e eu vou fazer o esqueleto. Todo cara que namora, namora alguém. Ora, se todo cara que namora, namora alguém, esse alguém é o objeto direto e o verbo é transitivo direto. Ela vai ganhar o nome de objeto direto e o verbo namorar é transitivo direto. Só tem um problema. Esse a ela é um objeto normal ou ele é especial? Por que especial? Ele é especial porque apresenta uma preposição. E se ele apresenta uma preposição, eu vou chamar esse objeto direto de objeto direto preposicionado.
Agora confie no esqueleto. Não vai chegar e mudar de opinião. Só seria indireto se a preposição tivesse aparecido no esqueleto. Se não apareceu, vem aqui em cima e coloca o objeto direto. Ah, e a preposição? Esse é um objeto direto preposicionado. Amanhã você pega esta frase, comi do bolo. Esse do bolo é um objeto direto preposicionado. Por quê? Quem come, come algo. Amo a Deus. Esse a Deus é um objeto direto preposicionado. Por quê? Quem ama, ama alguém. Se o esqueleto diz que é direto, é direto. Se ele diz que é indireto, é indireto. Às vezes você pode pegar uma frase com uma pegadinha. Escreveu muito ontem à noite. Observe. Quem escreve, escreve. O que é que vem na sua cabeça? Algo. E quando vem esse algo, pode vir até mais uma ideia. Quem escreve, escreve algo a alguém. Ora, um esqueleto como esse, você já viu, é um esqueleto com dois objetos. O algo, objeto direto, e o alguém, o indireto, porque a preposição está em cima do alguém. Moral da história, esse verbo, aparentemente, é um transitivo direto e indireto. Agora, quer ver que sacada que o esqueleto faz? Você vai lá e marca debaixo do verbo transitivo direto e indireto. Tá bom ou não? Beleza? Mas aí, gente, não é porque o esqueleto falou que é transitivo direto e indireto que você vai ter que se contentar com isso. Você tem que marcar o objeto direto debaixo da palavra algo e tem que marcar o objeto indireto debaixo da palavra alguém. Só que observe, quem escreve, escreve algo. Esse algo que ele escreveu está escrito aqui? Ele escreveu uma carta, ele escreveu um diário, ele escreveu um livro? Não. Ora, quando algo que apareceu aqui não está na frase, simplesmente tira fora. Bom, mas ainda você tem um alguém, vamos lá procurar. Alguém, esse alguém apareceu aqui? Ah, ele escreveu para a irmã, escreveu para a amiga, para a namorada. Ora, se o alguém não está aqui em cima, não tem motivo para estar aqui embaixo. Agora, olha que interessante, olha que sacada. O esqueleto me avisou que o verbo é transitivo direto e indireto. Só que na frase, eu não consegui encontrar nem o alguém, nem o algo. Ora, quando você não consegue encontrar nem o algo, nem o alguém, olha como o esqueleto está parando na barra. E quando o esqueleto para na barra, é esqueleto que não pede objeto. E se ele não pede objeto, ele é verbo intransitivo. Então é só pegar e mandar lá para cima do verbo escrever, que nesta frase ele é intransitivo. Você acabou de aprender uma coisa muito importante. O esqueleto te dá a transitividade real do verbo. O verbo escrever é, por natureza, um transitivo direto e indireto. Mas na hora que você vai aplicar na frase, ele pode ser intransitivo até. Ele podia ter dito, escreveu uma carta, aí é só transitivo direto. Escreveu para mim, transitivo indireto. Ele podia ter dito, escreveu uma carta para mim, transitivo direto e indireto. Mas ele resolveu dizer, escreveu muito ontem à noite. Por isso o verbo aí é intransitivo. Tá, Guidão, e esse muito e o ontem à noite? Não sobrou? Tudo adjunto adverbial, né? De intensidade, tempo e tempo. Tá muito bom. Vamos trabalhar algum exercício então? Então vamos nessa. Aquele rapaz parecia aflito. O verbo parecer pode ser verbo de ligação? Resposta, sim. Ele tem as três características? Sim. Não está indicando ação, está indicando estado. Dá para trocar o rapaz estava aflito e o aflito é um predicativo do sujeito. Verbo de ligação a primeira. Aquela moça caiu da cama. Pode ser verbo de ligação? Não. Por que não? Porque está indicando o movimento. Ela caiu da cama. Ué, o que eu faço? Esqueleto nela. Quem cai, cai. Isso, de algum lugar. Algum lugar pode ser objeto? Não. Verbo intransitivo. Já a moça caiu de cama é o mesmo que dizer a moça está de cama, ela está doente. Verbo de ligação. Os turistas compravam recordações? Não. Olha, e como é que eu faço? Quem compra, compra algo. O algo está lá? Tá. Recordações, verbo transitivo direto, recordações, objeto direto. Em você eu confio sempre. O verbo confiar é de ligação? Não. Quem confia, confia em alguém. O em alguém está aí? Tá. É o em você. Verbo transitivo direto.
Permaneceu em casa a velha senhora. A velha senhora permaneceu em casa. Permanecer pode ser de ligação? Pode. Mas nessa frase ele é não. Porque ele não tem uma qualidade para a senhora. A velha senhora permaneceu em casa, se eu tivesse dito permaneceu doente, permaneceu triste, tudo bem. Então eu vou fazer o esqueleto e vejo que quem permanece, permanece em algum lugar. Verbo intransitivo. Já a velha senhora permaneceu aflita. Agora virou verbo de ligação, porque o aflita tem predicativo do sujeito. Todo cara que cede, ele cede algo a alguém. E pode reparar que eu tenho as duas coisas. O lugar é o algo e o alguém é a senhora grávida. Verbo transitivo direto e indireto. Já na letra I, quem morre, morre. Verbo intransitivo. Sujeito da letra J, as mercadorias importadas. Elas chegaram. E quem chega, chega. Ah, Guidão, quem chega não chega de algum lugar, não chega a algum lugar? Sim, mas de algum lugar pode ser objeto? Então, verbo intransitivo também. Nós derrubamos, sujeito oculto. Quem derruba, derruba algo. Qual é o algo que nós derrubamos? Tinta. Verbo transitivo direto. E eu me refiro, olha que interessante. Quem se refere a alguém. Esse verbo agora é transitivo indireto. Cuidado com a M. A M é uma pegadinha. Quem ama, ama alguém. Quem ama, ama alguém. Verbo transitivo direto. E o adeus, o que é que vai ser? Isso. Objeto direto preposicionado. E pediu-lhe um favor. Todo cara que pede, pede algo, alguém. Vou repetir, pede algo, alguém. E tem os dois. O algo é o favor e o lhe é o alguém. Verbo transitivo direto e indireto. Valeu? Ótimo. Vamos começar mostrando para você o que eu prometi no começo, uma técnica diferente de análise sintática. Chama a tua atenção para uma coisa. Depois que você presta um concurso, eu prefiro que você me critique por ter dado muita coisa, a que você me critique por ter deixado de dar alguma coisa. Eu prefiro errar pelo exagero do que errar pela falta. Agora, é claro que eu sei que a maioria de vocês tem um tempo limitado para estudar. Então, digamos assim, se o teu tempo for limitadíssimo, o que eles cobram para efeito de concurso é o que eu acabei de dar. Eles querem que você seja capaz de fazer aqueles exercícios que nós fizemos e achar os sujeitos, com partícula C ou não. Ou então analisar um verbo e achar um objeto direto, um objeto indireto e classificar esse verbo. O que eu vou mostrar daqui para diante, às vezes aparece. Isso que eu vou mostrar daqui para diante é a técnica que a gente desenvolveu. Qual é a técnica? Observe. Um examinador, para fazer uma pergunta, ele tem que colocar uma frase, é óbvio. E ele tem que selecionar uma palavra dessa frase. No momento em que ele seleciona, ele, na maioria das vezes, te dá a resposta. Você talvez nunca tenha percebido isso, porque quando você pega uma questão que diz assim, o termo grifado é letra A, sujeito, letra B, objeto direto, letra C, objeto indireto, letra D, predicativo do sujeito, letra E, predicativo do objeto, na sua cabeça você fala, pô, pode ser as 5 coisas. Mas isso não é verdade. Às vezes, quando ele grifa uma palavra, ele já te deu a resposta, porque as outras 4 são impossíveis. Às vezes, 3 são impossíveis e 2 são possíveis. Mas aí eu ensino um jeitinho para você diferenciar uma da outra. Em suma, isso que vai ser mostrado para você dependerá apenas de uma coisa, de você ser capaz de olhar para a palavra e dizer, esta palavra que o professor grifou é um substantivo. Se você consegue fazer isso, reconhecer aqui um substantivo, uma palavra que dá nome a um ser, você tem condição de usar aquela regra. Por quê? Porque o substantivo tem por característica se referir ao verbo. Repare que esses sobrinhos está ligado a deixaram o verbo. Tudo bem?
E quando um substantivo é grifado, ele pode ser duas coisas. Ele pode ser o sujeito da frase ou o objeto da frase. Ora, para achar sujeito e para achar objeto, você já aprendeu comigo. Dá uma olhada aqui, ó. Vem cá. Será que aquele substantivo é o sujeito ou é o objeto? Aqui está o verbo. Esse verbo apresenta sujeito inexistente? Vamos lembrar o comecinho na minha aula? Não. Tem partícula C? Não. Então, regra do X. Se o verbo é o verbo deixar, o sujeito é aquilo ou aquele que deixa. Qual é o aquilo? Qual é o aquele que deixa? É o sobrinho que deixa a minha sala bem limpa. Observe, é um núcleo só, é uma palavra só. Sujeito simples. Tudo bem até aí ou não? Aqueles dois rapazes compraram os barcos. Observe a palavra rapazes. É um substantivo e está ligado ao verbo comprar. E é o sujeito, porque se o verbo é o verbo comprar, o sujeito é o cara que compra. Qual é o cara que compra? Rapazes, ele é o sujeito. E se o cara grifasse barcos? E se o cara grifasse sala? Sala não é um substantivo? Então vamos descobrir o que sala é. Se sala é um substantivo, eu preciso analisar o verbo. O verbo deixar é verbo de ligação? Fala não. Agora vem e analisa o verbo deixar. Todo cara que deixa, deixa. Falem. Isso, quem deixa, deixa. Então esse verbo é um transitivo direto. Quem deixa, deixa algo. E qual é o algo? A sala, o meu objeto direto. É o caso aqui, ó. Aqueles dois rapazes compraram os barcos. Quem compra, compra. Algo. Qual é o algo que eles compraram? Os barcos. Os barcos, objeto direto. Então, queridos, queridas, todo substantivo, por estar ligado ao verbo, ou ele é sujeito ou ele é objeto. Presta atenção, quando eu falo que ele é sujeito ou objeto, pode ser objeto direto, pode ser objeto indireto. Você vai ter que analisar o verbo legal. Mas se você olhar para a minha lousa ali, ó, você vai ver que eu tenho um pronome aqui. Para falar a verdade, eu tenho dois. Dois pronomes? Eu tenho dois. Ó, eu tenho esse meu, está vendo? E eu tenho esse aquela. Tudo bem? Olha o que é que eu tenho aqui. Eu tenho pronomes que estão ligados a substantivo. Ué, estou me perdendo. Não está não. Quer ver? Meus se refere a sobrinhos, meus sobrinhos. E aquela se refere à sala. Se o cara me pedir para analisar o meus e o aquela, você concorda comigo que ele vai botar 5 alternativas? A, B, C, D e E? Só que nesse caso, 4 são impossíveis. Por que 4 são impossíveis? Porque o pronome, presta atenção, quando se liga a um substantivo, é um AA. Você fala, meu Deus, o que será esse AA? AA é adjunto, adnominal. Olha como essa palavra é bem clara, é adjunto, é algo que está junto. Ad, nome, é algo que está junto ao nome. Por quê? Porque o substantivo é o nome das coisas. Aquilo que vem ligado ao nome é o seu adjunto. Adjunto adnominal. Então olhe para o meus. O meus aqui está se referindo a sobrinhos, o meu é adjunto. E o aquela está se referindo à sala. Se o aquela está se referindo à sala, o aquela também é um adjunto adnominal. Olha para esse aqueles aqui, ó. Repare lá. Olha como aqueles se refere a rapazes. O aqueles não é um pronome? Pronome ligado a substantivo vai ser adjunto adnominal. Muito, muito fácil perceber isso aí. Ei, e se o cara grifar um numeral? Por exemplo, olha para cá, ó. Onde é que eu tenho um numeral nessa frase? Tá fácil de ver. O 2. Tudo bem? Olha o que faz o numeral. Tá vendo ali? Se liga ao substantivo. Repare como esse 2 também está se referindo a sobrinhos. Queridos, e se há uma lógica na minha regra, e o que mais há na minha regra é lógica, se o cara grifar um numeral ligado a um substantivo, ele entregou o ouro. Porque numeral ligado ao substantivo é numeral que vem junto ao substantivo, vem junto ao nome. O numeral ligado ao substantivo é um adjunto adnominal. Então, se eu perguntar para você o que é esse 2, você vai dizer, professor, esse 2 é um adjunto adnominal. Se eu perguntar para você o que é esse 2, se esse 2 está ligado a rapazes, esse 2 também é um adjunto adnominal.
você está começando a entender. O que eu quero dizer que você está começando a entender? Você concorda que o cara tem que grifar uma palavra? Na hora que ele grifa uma palavra, ele te joga dentro dessa tabelinha. E na hora que ele joga você dentro da tabelinha, a tabelinha vai dizer o que a coisa é. Ou, na pior das hipóteses, quais as opções que aquela coisa tem. E essas opções nunca serão 5 opções, A, B, C, D e E. O máximo é um caso só, são 4 opções. A maioria são 2 ou 1. Quer ver? Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. O cara grifa um artigo. Onde é que eu tenho o artigo? Um os aqui. Aqui também eu tenho artigo, ó. Ó. Olha esse os aqui, tá vendo? Esse os é um artigo. Note que esse os está ligado a sobrinhos. Opa, você já sacou. É lógica. Se o artigo se liga ao substantivo, o artigo sempre será um adjunto adnominal. Sempre, sempre, sempre um adjunto adnominal. Olha o os ligado a barcos aqui, tá vendo? Ó? Se o os está ligado a barco, ele será um adjunto adnominal. Então vamos começar a coisa de maneira mais prática. Existem palavras que normalmente se referem a um substantivo. Quais são essas palavras? O pronome, o artigo e o numeral. Toda vez que você tiver um pronome, artigo ou numeral ligado a um substantivo, ele será adjunto adnominal. Repare, olha o meus aqui, pronome ligado a substantivo, adjunto adnominal. Olha o aquela, pronome ligado a substantivo, adjunto adnominal. E agora o artigo os. Artigo ligado a substantivo, também um adjunto adnominal. E eu estou começando a cumprir a minha promessa de princípio de aula. Toda esta frase que está aí, quando formos embora, estará devidamente analisada. Bom, comecei mostrando para você o quê? O cara grifou um substantivo, ele só pode ser sujeito ou objeto. Ponto final. Tá? Para saber se é sujeito, você tem regra. Para saber que tipo de objeto, você tem regra. Se ele grifar pronome, artigo ou numeral ligado a substantivo, é uma coisa só, adjunto adnominal. Então nem adianta ele grifar um aquela e colocar na letra B objeto, na letra C predicativo. Aquela só pode ser adjunto adnominal. É uma resposta seca. Mas ele pode, eventualmente, pegar um pronome que esteja ligado a um substantivo. Quando ele pega um pronome ligado a um substantivo, olha como a regra lógica, é como se ele pegasse um substantivo. Porque o pronome, quando se liga a um substantivo, a um verbo, está substituindo um substantivo. Guidão, não entendi. Se o pronome está ligado a verbo, é o mesmo que se fosse um substantivo ligado a um verbo. Por exemplo, olha aqui, ó. Elas beijaram-nos. Né? Eu podia trocar isso por substantivos. Maria e Silvia beijaram a João e a mim. Elas beijaram-nos. Ora, eu tenho aí 2 pronomes, o elas e o nos, e os 2 estão ligados ao verbo beijar. Se eles estão ligados ao verbo beijar, ou eles serão sujeitos ou objeto. E aqui é fácil. O sujeito é o cara que beija. Elas. E que tipo de objeto eu tenho? Direto. Por quê? Eu fiz a regra do esqueleto. Quem beija, beija? Isso. Quem beija, beija alguém. Objeto direto. E se ele me der um numeral ligado a um verbo? Se existe lógica nessa minha tabelinha, todo numeral ligado a verbo ou é sujeito ou é objeto. E me perdi, não se perdeu não. Eu te dei aquele 2 que está ligado ao verbo chegar. Esse 2 pode ser sujeito ou objeto. Ora, se o verbo é o verbo chegar, o sujeito do verbo chegar é aquilo que chega, é aquele que chega. Quem é o aquele que chega? O 2. E nem podia ser objeto, porque o verbo chegar é quem chega, chega a algum lugar. Quem chega, chega de algum lugar. Algum lugar pode ser objeto. Então esse verbo é verbo intransitivo. Começaram a entender o que eu estou dizendo? Então vamos lá. Se esforce um pouquinho nessa primeira parte, porque a segunda, que parece mais difícil, vai facilitar bastante a primeira. A pessoa, quando vai analisar ou vai pedir para você analisar alguma coisa, ela vai ser obrigada a grifar uma palavra. Como eu fiz agora aqui, eu grifei a palavra simpático. Aí ela vai colocar A, B, C, D e E. Certo? Na hora que ela grifa a palavra, ela joga você nessa tabelinha.
Que tabelinha é essa? Ela grifou um substantivo, ou ele é sujeito ou ele é objeto. Ela grifou um artigo ligado a substantivo, é na seca, adjunto. Pronome ligado a substantivo, na seca, adjunto. Numeral ligado a substantivo, na seca, adjunto. Pronome ligado a verbo, numeral ligado a verbo, pode ser substantivo ou objeto. Sujeito ou objeto. É agora, hein? Que tal simplificar essa primeira parte com duas frases? Tudo que vem ligado a substantivo, é adjunto adnominal. Qual é esse tudo? Artigo, pronome e numeral. E tudo que vem ligado a verbo, olha aqui, ó, tudo que vem ligado a verbo, ou é sujeito ou é objeto. E qual é esse tudo que se liga a verbo? Substantivo, pronome e numeral. Vamos dar um passinho à frente. Botei de novo aí substantivo e verbo, que é o núcleo de qualquer oração, e vou colocar uma frase aqui. Os simpáticos rapazes compraram uma bela casa. Tem coisa aí que eu acho que você já sabe, né? Ó, vou até clicar, ó, quer ver, ó? Por que apareceram coisas que você já sabe analisar? Vamos comigo. Se o verbo é o verbo comprar, o sujeito do verbo comprar é a pessoa que compra, é aquele que compra. Rapaz, o sujeito. Ligado a rapazes tem um artigo, todo artigo, você viu agora há pouco, é adjunto adnominal. Quem compra, compra algo, verbo transitivo direto. O algo que os rapazes compraram é a casa, objeto direto. Esse uma é um artigo, artigo ligado a substantivo, também é adjunto adnominal. Maravilha, sensacional. É agora, hein? Quero analisar a palavra simpático. Como eu grifei aqui, vou grifar lá. Toda vez que o cara grifar um adjetivo, ele vai botar 5 alternativas. Até a minha aula de hoje, qualquer uma das 5 eram possíveis. Você vai ver agora que não é bem assim. Um adjetivo só pode ser 3 coisas. Então, o cara que grifa esses simpáticos, ele põe 5 alternativas, mas 2 são besteira. Porque aqueles simpáticos ou é adjunto adnominal, ou é predicativo do sujeito, ou é predicativo do objeto. Observem, a palavra simpático aqui é um adjetivo, ou ele é AA, ou ele é PS, ou ele é PO. Ou ele é adjunto adnominal, ou é predicativo do sujeito, ou predicativo do objeto. Primeira providência que você vai tomar, verificar a quem simpático se refere. Repare você que a palavra simpático está se referindo à palavra sobrinhos. Problema é que sobrinhos é o sujeito dessa frase. Gente, é uma questão de raciocínio. Olha para cá, ó. Se sobrinhos é o sujeito dessa frase, esses simpáticos nunca poderia ser PO. Ué, do que esse velho está falando? PO é predicativo do objeto. Sobrinhos é o sujeito da frase. Então, aquele simpático, das 3 possibilidades que você tinha, já caíram para 2. Ou você tem adjunto adnominal, ou você tem predicativo do sujeito. Então, olha aqui para a tela. Se ele me perguntar o que é simpáticos, eu sei que os simpáticos, porque adjetivo pode ser 3 coisas. Mas na hora que eu percebo que os simpáticos está ligado a rapazes, das 3, uma vai para o espaço na hora. Qual vai para o espaço? O PO. Porque PO é predicativo do objeto. Fica sobrando só 2 opções, AA e PS. E se ficam sobrando 2 opções, como é que eu vou diferenciar? Olha, é tão fácil que parece que não vai dar certo. Presta bem atenção. Toda vez que a sua dúvida for AA e PS, é só verificar se entre o adjetivo e o substantivo tem um verbo separando. Quando tem um verbo separando, ele é predicativo do sujeito. Quando não tem verbo, é porque ele está junto do substantivo. Então, repare, se ele está junto do substantivo, ele é um adjunto adnominal. Entre simpáticos e rapazes, vocês estão vendo um verbo? Então, isso aqui é um adjunto adnominal. Vem aqui comigo, ó. Simpático estava com sobrinho. Simpático e adjetivo pode ser 3 coisas. Eliminei o PO, porque PO é predicativo do objeto. Sobrinho é o sujeito da frase. Tudo bem até aí ou não?